Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso de número 16. Amém? Diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir das últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejam que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto, encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendências dele. Assim, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, outros disseram: a este respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entretanto, entre eles estava Dioniso, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, te damos graças a Deus por essa noite, por essa mensagem, por essa reflexão que irei trazer aqui, Senhor. Seja teu Espírito falando em cada um dos nossos corações, Pai. Que a tua graça, que a tua misericórdia e que a tua imensa mão esteja sobre cada palavra dita e mencionada aqui, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, nós possamos sair daqui nesta noite um pouco mais edificados, Pai, do que nós entramos, Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, e amém. Amém? Podem se assentar. Queridos, o título da minha mensagem hoje é O Deus Revelado. O meu objetivo é mostrar como Paulo apresenta o Deus verdadeiro a todos aqueles que buscam nos ídolos, na religião, no mundo e na filosofia sentido para a nossa vida. É interessante a gente pensar que quando nós olhamos para o nosso tempo, nós percebemos que Atenas ela nunca deixou de existir, não é mesmo? Talvez só mudou a roupagem. Atenas
hoje, né, é uma espécie de idolatria diferenciada. É uma espécie de idolatria, talvez no campo mais dos prazeres, das expectativas, dos desejos. Talvez muitos de nós poderíamos dizer assim, não, Cássio, eu não me encaixo nisso aí, eu não me encaixo dentro desse cenário idólatra dos atenienses, eu não levanto estátuas, eu não adoro nenhum tipo de estátuas. Mas a verdade é que o que muitas das vezes perdura dentro dos nossos corações é aquilo que acontecia também com o povo de Atenas. Nossos desejos, as nossas ideologias, as nossas idolatrias. E essas daí, muitas das vezes, elas não estão mais sendo vistas, palpáveis, e a gente consegue pegar nelas mais. Mas, muitas das vezes, aquilo que nós idealizamos dentro dos nossos próprios corações. Somos uma sociedade igualmente religiosa, idólatra, como anteriormente. Mas agora, os nossos deuses são deuses modernos, deuses invisíveis, deuses daqueles que nós não conseguimos mais tocar, mas sentimos. Mas temos imensa prazer em estar com eles. Quando a gente fala sobre essa idolatria que é presente no nosso século, a gente vê dentro disso aí várias idolatrias gospel mesmo, né? A gente vê cantores, muitos de nós cristãos idolatramos cantores gospels, idolatramos pregadores, idolatramos pastores. Quantas das vezes eu já ouvi crente reformado dizer, eu vou em tal igreja, ouvir tal pastor, porque a oração dele é poderosa para mudar. E às vezes nós corremos atrás disso. Nós corremos atrás dessa idolatria disfarçada de religião, ou disfarçada de fé. Igualmente, os areópagos também têm uma nova roupagem. Os areópagos de hoje são os WhatsApps, são os grupos de debates, são até mesmo os momentos no nosso trabalho onde nós debatemos ideias. Os areópagos de hoje é feito por universidades, e é muito bom a gente pensar que o areópago ainda existe, que o debate ainda existe, que a troca de informação ainda existe. Mas, semelhantemente ao que acontecia no tempo de Paulo, muitas das vezes nós entramos em um debate com uma ideologia já pronta. Nós não entramos num debate para poder dialogar, para poder debater as ideias, para poder refletir sobre as ideias que foram postas à mesa. Nós entramos para poder colocar a nossa ideia e que se dane a opinião do outro. Muitas das vezes a nossa ideologia ou a nossa crença, ela está tão enraizada que nós não conseguimos mais parar para ouvir o outro sem ressalvas. Nós queremos ouvir prontos para falar. E talvez os areópagos, semelhantes aos de Paulo, hoje é um areópago cheio de ego, com o ego totalmente inflamado nas discussões, nos debates. Isso a gente vê, queridos, nitidamente nessa polarização política. Os dois lados existem erros e acertos, nós sabemos disso. Mas nós não conseguimos ouvir uma pessoa do lado oposto com os olhos e com os ouvidos atentos ao que ele está falando. Se uma pessoa se denomina de direita ou de esquerda e você é da oposição, você já ouve, já pensando como você vai responder a essa pessoa. Você não ouve para refletir, você não ouve para dialogar, você não ouve para debater com respeito. Você simplesmente quer ofender. Isso, não falo vocês aqui, mas a maioria das pessoas no nosso areópago moderno, muitas das vezes vivemos dentro desse contexto, dentro dessa roupagem nova de debates, né? E quando Paulo chega em Atenas, depois de ter passado por Filipe, Tessalônica e Bereia, ele é recebido por uma cidade que respira cultura. Uma cidade ali repleta de filosofia, repleta de deuses, de religiões. E Paulo, ao adentrar Atenas, ele não fica maravilhado com o que ele vê. Ele fica chateado. Ele se chateia por aquele tanto de ídolos que estava ao redor dele. É interessante que a gente pensar que Paulo, ele carregava
com ele tão profundamente o desejo por Deus e a vontade de fazer as coisas de Deus, em que ele se entristece ao ver aquele cenário. Alguns vão dizer, queridos, que em Atenas, naquela época, tinha cerca de 30.000 divindades. E se a gente para analisar, Atenas era uma cidade pequena, uma cidade que tinha 20.000 habitantes. E certa vez, alguém, caminhando por Atenas, disse que é mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. É interessante a gente pensar que, como uma cidade cheia de cultura, cheia de pensamentos, cheia de reflexão, cheia de intelectuais, consegue levantar tantos deuses, consegue levantar tantas divindades, consegue ter tanta idolatria. É algo que, às vezes, eu não consigo imaginar. Mas Atenas era como se fosse um museu ao céu aberto. Talvez, quando você visitou um museu, você ficou admirado ali com aquelas exposições. Atenas era bem parecido com aquilo, mas era um museu ainda mais lindo, porque era tudo aberto, tudo diante do céu. Você olhava, passava, admirava cada pórtico, cada entrada, cada altar, tudo direcionado a deuses e cada esculturas maravilhosas que você via. Talvez se eu fosse em Atenas hoje, eu seria um desses adeptos às religiões deles, por tão admiração com aquilo ali. Brincadeira, viu, gente? Mas, de fato, quando a gente vê uma exposição daquelas, a gente vê que é algo fenomenal, algo grandioso. E Paulo, diante daquilo ali, ele não fica deslumbrado, mas ele fica triste e pensativo, como pessoas tão intelectualizadas conseguem ser tão fracas espiritualmente, conseguem ser tão distante de uma vida espiritual verdadeira. E Paulo aqui, ele tenta apresentar aos atenienses o que é, de fato, ou quem é o Deus verdadeiro. Como o apóstolo Paulo apresenta o Deus revelado. Eu separei aqui 4 passos para o apóstolo apresentar o Deus revelado dentro desse texto. O primeiro deles Paulo apresenta o Deus revelado ao notar a ignorância espiritual do povo de Atenas. No verso de número 16 ao 21, nós vemos que Paulo ele consegue observar a ignorância espiritual do povo. Ele olha para aquele povo intelectualizado, cheio de conhecimento, e ele consegue ver que eles buscavam sentido em tudo, nas religiões, no conhecimento, nas esculturas, mas eles não conseguiam sanar a sua espiritualidade. Eles não conseguiam ter uma ideia grandiosa do que é o Deus, e como Deus age na vida deles. Se não me engano, Blaise Pascal, ele fala que, eu repito essa frase várias vezes, mas ele fala que existe um buraco no coração do homem que é do tamanho de Deus. Eu costumo pensar que não é só um buraco no coração do homem que é do tamanho de Deus. É todo o coração. O coração só vai ser preenchido quando ele for preenchido totalmente por Deus. Não é simplesmente um tapa-buraco que vai estar ali tapando e sanando a espiritualidade daquele povo. E aqui, queridos, quando nós adentramos a espiritualidade deles, nós conseguimos ver que eles estavam sempre dispostos a dialogar, a conversar, a refletir, a pensar. Mas dentro do coração, da alma deles, era uma alma vazia, era uma alma oca, que não tinha um sentimento profundo pelo Deus verdadeiro. Então Paulo aqui, ele consegue nos mostrar pelo menos 2 manifestações dessa ignorância espiritual dos atenienses. Primeiro, é através dos seus inúmeros ídolos, no verso de número 16 e 17. Primeira coisa que ele fala no verso de número 16, após Paulo chegar a Atenas, ele fala, enquanto esperava por eles em Atenas, eles, no caso aqui, era Silas e Timóteo, que havia ficado lá em Bereia. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então,
essa idolatria do povo causou em Paulo uma indignação. Causou em Paulo um senso de zelo profundo. Vale a gente pensar, queridos, que Paulo aqui, ele ficou indignado. Quantos de nós ficamos indignados com muitas coisas aqui na vida? Com a política, com a religião, com as pessoas. O que nós fazemos quando nós ficamos indignados com as pessoas? Nós brigamos, nós gritamos, nós xingamos. Paulo ele fica indignado com esse povo, mas nós vamos ver o que Paulo fez aqui para poder sanar essa indignação. Então ele vai nos mostrar aqui que mesmo esse povo, sendo um povo com intelecto profundo, eles ainda viviam uma vida de idolatria, uma vida de desejos grandiosos por inúmeros deuses. Vale a gente pensar, queridos, que eles aqui criavam Deus por tudo. Era o Deus da agricultura, era o Deus do casamento, era o Deus da chuva, era o Deus... Todos os tipos de deuses eles criavam. Não é à toa que eles vão falar que era cerca de 30 mil deuses. Mas eles viviam essa busca por esses deuses, essa criação de deuses, para poder sanar a alma deles, e mesmo assim eles não conseguiam. Eles não conseguiam ter uma certa resposta desses inúmeros deuses na qual eles criavam. E quando a gente pensa dentro do nosso cenário, talvez a gente fale assim, Cássio, mas só que eu não sou essa pessoa, não, eu não me encaixo nisso aí, porque eu não tenho inúmeros deuses. Eu tenho um Deus só. Eu acredito somente no Deus vivo, verdadeiro, Deus criador dos céus e da terra. E realmente nós acreditamos somente nesse Deus. Mas eu te pergunto, e os seus ídolos do coração, como diz Ezequiel 14? Será que esses ídolos não são altares que nós levantamos diariamente também, não? Será que nós não conseguimos olhar para dentro de nós e pensar, será que eu tenho alguma semelhança a esses atenienses? Porque quando eu olho para dentro de mim, eu falo, quanta idolatria no meu coração. Eu idolatro o esporte, eu idolatro agora meu filho, eu idolatro minha família, eu idolatro minha esposa. E essas idolatrias, muitas das vezes, esfriam o meu desejo por Deus. Quantas das vezes, queridos, nós analisamos dentro desse contexto as coisas boas na qual nós gostamos, nós amamos e são, de fato, dignas de louvor a Deus, e tem esfriado o nosso desejo por Deus, tem esfriado a nossa vontade por Deus. A idolatria que eles viviam aqui era uma idolatria física, que conseguiam pegar, que conseguiam tocar, que conseguiam até se ajoelhar aos pés daquelas estátuas para orar. Mas muitas das vezes a nossa idolatria está bem dentro do nosso coração. Aquilo que é até bom, mas muitas das vezes tem atrapalhado e tem tirado o nosso desejo por Deus. Quando nós pensamos na idolatria, nós precisamos de compreender que a idolatria, ela não é simplesmente algo que a gente idolatra intencionalmente. É tudo aquilo que esfria o nosso desejo e a nossa vontade de estar e fazer as coisas de Deus. Tudo que esfria a sua vontade de ir até Deus, de fazer as coisas de Deus, de buscar a Deus, é uma idolatria. Então, talvez você, como eu agora, nessa noite, poderia listar aí algumas coisas que você tem idolatrado. Mas Paulo, como eu disse aqui, Paulo ele ficou indignado com essa idolatria deles. E Paulo ele não xingou, Paulo ele não maltratou, Paulo ele não ofendeu. Paulo foi muito mais sábio do que muitas das vezes nós somos. No verso de número 17 fala assim, por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Queridos, o texto nos mostra que Paulo ele teve uma atitude diferente. A indignação dele causou o quê? Causou a ele um senso de reflexão e de diálogo, de conversa, de debate. Quantas vezes nós ficamos indignados com as pessoas, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos maridos e esposas, filhos, e nós sentamos para poder dialogar, para poder debater a situação. Aqui, queridos, trazendo já para o nosso contexto, Paulo ele teve um senso de empatia e de amor por aqueles tão grande, que ele poderia muito bem fazer como nós, ou como João Batista, raça de víboras.
se converta, mude os seus caminhos. Mas Paulo, ele senta e debate, e conversa, e dialoga. Talvez aqui a gente já consegue pensar que não é só um ensinamento do Evangelho, é um ensinamento para a vida, para o nosso dia a dia, para a gente entender que a vida é feita de diálogo. Tudo na nossa vida é regada pelo diálogo. E Paulo, ele nos dá uma aula de que, diante da sinagoga, diante de cristãos, judeus e cristãos convertidos, né, os gregos convertidos ao cristianismo, ele sentou e conversou e explicou que essas coisas estavam sendo feitas de forma equivocada. Paulo, ele mostra que a primeira coisa em que nós podemos encontrar aí, nessa apresentação do Deus revelado, é observar a ignorância do povo de Atenas. Aqui a gente fala do povo de Atenas, mas talvez a gente precise de pensar em todo um povo. Quando nós notamos ignorância espiritual na vida dos nossos irmãos, nós precisamos de sentar e conversar. Sentar e dialogar, sentar e debater, sentar e talvez trazê-lo para mais próximo de nós. Porque só assim nós vamos conseguir dar uma visão diferente para ele. E, queridos, vale a gente pensar que todo esse debate que às vezes a gente levanta, a gente precisa de ter um coração disposto a ouvir, a entender, e também um senso de amor nas palavras muito grande. E quantas das vezes nós falamos algo que as pessoas interpretam totalmente diferente? E às vezes nós saímos do local com uma conversa totalmente mal resolvida, porque nós não conseguimos parar e pensar assim, não, me explica isso de novo, me ensina isso aqui, me fala disso aqui, eu não entendi o que você quis dizer. Então Paulo, ele nos mostra que essa empatia, que esse amor pelos outros precisa de ser regado ao debate. Mas ele nos mostra uma segunda questão sobre essa ignorância deles. Eles buscavam com muito entusiasmo novas filosofias e novos deuses. No verso de número 18 e 21 fala assim: alguns filósofos e epicureus... Estou no lugar certo? Estou. Alguns filósofos e epicureus estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. É interessante que Paulo aqui ele adentra um caminho que muitos crentes hoje gostam, né? Que é a filosofia. É o estoicismo, que é o epicurismo. Hoje, talvez tenha sido um grande despertar para esses pensamentos modernos, essas filosofias modernas, né? É interessante como Paulo ele consegue dialogar com esses homens de igual para igual. Paulo não era simplesmente um intelectual cristão, ele tinha um repertório muito mais amplo do que somente a Bíblia, né? Isso vale a gente analisar também, a gente pensar que vale a gente mergulhar em outras fontes. Embora nós precisamos entender que a nossa regra maior está aqui, na Palavra de Deus. E Paulo, quando ele vai conversar com Epicuro, com os epicuristas e com os estoicos, ele nos mostra que eles tinham algumas semelhanças, algumas coisas que poderiam linkar ali o cristianismo. Embora, né, os epicureus, eles não acreditavam nos deuses, né, eles acreditavam ali que eles consideravam os deuses tão remotos, né, a ponto de não se interessar pelas questões humanas, nem terem influência sobre elas. E os estoicos, eles acreditavam que deixa eu ler aqui que eu me perdi. Ele reconhecia Deus como supremo, mas era de uma forma panteísta. Ou seja, o Deus para os estoicos era ser uma energia. Era como alguns gostam de dizer hoje, é o sol, é a natureza, é tudo. Mas, de fato, não é isso que Paulo fala. Paulo vai apresentar posteriormente o Deus como um Deus que é um criador de todas as coisas. Um Deus que é um Deus relacional, um Deus que é um Deus que está próximo da gente. Então, dentro dessas duas linhas aí, Paulo começa a dialogar com eles, a debater com eles. Né? No verso de número 19 fala assim, então eles levaram
a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? No verso de número 20, você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Vale destacar, queridos, que na época ali de Paulo, até mesmo um tempo antes de Paulo, Sócrates havia sido obrigado a tomar veneno, né? Se não me engano é cicucina, alguma coisa, um veneno desses na época lá, por ele ensinar um outro Deus, por ele pregar um outro Deus e ele não ser um adepto ao Deus dos atenienses. Então Paulo ele estava pisando em um terreno muito perigoso ao apresentar o Deus verdadeiro. Paulo ele corria o risco ali de vida, ele corria o risco de ser perseguido, mas talvez, queridos, aqui, Cássio falando, não fontes, nenhum tipo de fonte, mas acredito eu que Paulo ele tinha uma mente tão mais brilhante que a de Sócrates, que aqueles homens se interessaram muito mais pelas palavras dele do que das de Sócrates. E não digo que Sócrates foi um ninguém, né, vamos dizer assim. Sócrates foi um grande homem da filosofia, mas talvez a mente de Paulo era muito mais brilhante, muito mais entusiasmante de ser ouvida, que eles falaram assim: não, esse cara aí, esse tagarela, nós vamos ouvir um pouco mais. E Paulo ele começa a apresentar a esse Deus para eles. É interessante que no verso de número 21, fala assim: todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir das últimas novidades. Talvez Paulo estava falando coisas tão grandiosas aos ouvidos daqueles atenienses que eles falavam assim: esse cara aí tem que ter mais uma oportunidade de ser ouvido. E Paulo continuava a discorrer sobre a obra da criação, sobre o Deus criador de todas as coisas. E quando nós pensamos nesse povo ateniense que buscava novidade o tempo todo, talvez a gente consiga fazer um link aqui com as nossas vidas, com o nosso momento. Quem é que gosta de novidade aí? É só eu que gosto de novidade, né? Misericórdia, então é só eu que fico rodando o feed do Instagram. Ah, então tá ok. Mas, queridos, se a gente para pensar, nós somos consumidores de novidades. Nós estamos o tempo todo atualizando o nosso Instagram, atualizando as últimas notícias, atualizando as coisas que nós não podemos estar por fora das novidades. Os atenienses, semelhante a nós, semelhante ao tempo moderno, era justamente isso. Eles buscavam o tempo todo uma nova novidade. Eles buscavam o tempo todo aquele vídeo que está viralizando, aquela polêmica que está acontecendo ali na Igreja da Lagoinha. Eles buscavam o tempo todo essas coisas. E realmente se nós pararmos para pensar, nós também somos um adepto a essas novidades. Nós sabemos de muitas coisas. Nós ouvimos, nós lemos, nós pesquisamos. Agora tudo que a gente vai fazer, né, a gente que está com o neném recém-nascido em casa, tudo é Dr. Google, né? E não é anteriormente também, se eu estou falando alguma coisa aqui, tem algumas pessoas já pesquisando, será que isso aí é verdade? Se o pastor está pregando, será que isso aí é verdade? Nós somos seres informados, nós estamos o tempo todo nos informando das coisas. E isso é bom. Mas, semelhantemente aos atenienses, queridos, nós sabemos muito e praticamos pouco. Nós sabemos muitas coisas, nós nos informamos de muitas coisas, mas pouco é colocado em prática, pouco é vivido na prática. E Paulo ele defende que nós precisamos sim de ter uma cultura, um repertório, um conhecimento aprofundado das coisas, pois nós precisamos de entender que a informação vazia ela não transforma um coração. Nós precisamos de buscar informação com transformação. É isso que Paulo está mostrando ali aos atenienses, é isso que Paulo vai mostrar para a gente posteriormente. Nós precisamos de buscar conhecer, mas conhecer o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra, e se deslumbrar, e se mergulhar na presença dele. É só ele que vai nos tirar de todo o nosso lamaçal de que muitas das vezes nós vivemos. Mas, queridos, uma segunda apresentação de Paulo é que ele apresenta o Deus revelado, afirmando que ele é o Deus vivo e verdadeiro. No verso de número 22 e 25. Paulo vai falar. Na verdade, Paulo aqui ele nota nitidamente a inclinação espiritual do povo de Atenas. E, através dela ele apresenta o Deus verdadeiro. O Deus que é o Criador dos céus e da terra. Né? No verso de número 22 ele fala assim: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses,
Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Paulo, ele iniciava um discurso de forma cuidadosa. É interessante que quando a gente vê Paulo falando, Paulo ele sempre tem uma maestria nas suas falas, né? Eu acho que a gente que gosta eu acredito que toda a igreja aqui gosta, né, de estudar um pouquinho mais a Bíblia, a gente vê que Paulo ele se diferencia dos outros escritores, né? Porque ele tem uma parte em que ele mostra a tese dele, ele levanta os argumentos. Na segunda, ele aplica os argumentos dele. Na verdade, eu posso ter tido aqui uma certa confusão, mas ele demonstra de três aspectos as escritas dele. Primeiro, de forma prática. Segundo, de forma teórica, teológica. E terceiro, de forma aplicada em nossas vidas. Então, a gente precisa de pensar que Paulo ele está o tempo todo nos ensinando de forma didática, né? Didática a aprender o cristianismo. E aqui, quando ele chega nos atenienses, ele observa, ele olha e fala assim, olha, eu vejo aqui que vocês são pessoas religiosas, eu vejo aqui que vocês são crentes verdadeiros, eu vejo aqui que vocês são pessoas estudadas, que buscam, que conhecem da reforma protestante, que andam de acordo com os princípios de Deus. E Paulo continua os elogios dele. Paulo continua aguçando o interesse deles. E Paulo aqui ele vai mostrar para eles o que de fato é o Deus na qual eles estavam cultuando. O que de fato era o Deus na qual eles tinham uma estátua, na qual eles sequer conheciam o nome do Deus. E quando a gente entra dentro desse texto, né, que é os dois aspectos do Deus desconhecido aqui, primeiro é o Deus criador do universo. A gente vê no verso de número 23 e 24 que Paulo apresenta para eles que esse Deus desconhecido não era desconhecido, era um Deus que foi revelado, era um Deus que foi encarnado. E no verso de número 23 ele fala, pois andando na cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo aqui, ele apresenta aos atenienses o Deus a qual eles não conheciam. E Dom Richardson, no seu livro O Fator Melquisedeque, ele vai colocar ali na introdução do livro já uma história, né, dos povos remotos. E ele descreve essa história como anterior a esse fato. Que essa estátua teve um fundamento, né? Não foi simplesmente colocada ali do nada. E fala que Diógenes Laércio, né, que foi o escritor que contou essa história, ele fala que certo dia em Atenas havia uma praga, uma certa pandemia. Muitas pessoas doentes, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas doentes e cada vez mais aquela pandemia se alastrava. E eles já haviam oferecido sacrifício a inúmeros deuses, aos 30 mil deuses deles. E nada era sanado aquela pandemia. Então, um certo dia o conselho se reúne, o conselho de Atenas, e pergunta o que nós fazemos agora para poder sanar essa praga que está dentro da nossa cidade. Nós não conseguimos mais viver dessa forma, muita gente morrendo. E então, um dos conselheiros lá fala para chamar Epimênides. Epimênides, que era um profeta, né? Paulo vai mencionar Epimênides em uma das suas cartas, eu não me recordo agora, mas era um profeta de Creta. E esse Epimênides, que era um cara muito sábio, segundo eles, chegou lá e falou assim, olha, há uma coisa que nós podemos fazer aqui para poder oferecer a um Deus que vocês não ofereceram nenhum tipo de sacrifício. Aí Epimênides fala com eles assim, olha, pega um rebanho de ovelhas negras e um rebanho de ovelhas brancas. Deixa elas famintas. E amanhã, ao amanhecer, nós colocaremos elas para pastar. E para quem é um entendedor das ovelhas aí, que não é o meu caso, mas sabe que nenhum tipo de ovelha pasta com fome, né? Elas não vão deitar, elas não vão se adormecer quando elas estão famintas.
e soltaram essas ovelhas em um pasto verdejante, cheio de comida, cheio de coisas ali. Aí alguns conselheiros falavam assim, impossível dessas ovelhas pastarem em algum lugar, impossível essas ovelhas se adormecerem do jeito que elas estão famintas. E então, para surpresa de alguns, algumas ovelhas começam a adormecer em alguns lugares. E eles ficam admirados com aquilo e falam assim, realmente só pode ser Deus, porque uma ovelha pastar nas condições que elas estão é meio difícil. E ali eles levantam um altar, onde essa ovelha pastou, essas ovelhas pastaram, eles levantam esse altar, que é o altar ao Deus desconhecido. E diante disso aí, né, das ovelhas pastarem ali, eles falam assim, e aí agora, o que nós faremos? Aí eles falam assim, olha, agora nós vamos fazer ali, chama os construtores, que nós faremos um altar ali a esse Deus. E eles falam assim, mas como que o que nós colocaremos na descrição para esse Deus? Aí Epimênides, né, muito sábio que ele fala assim, olha, se Deus, na ignorância, nos abençoou fazendo as ovelhas pastarem, nós não seremos hipócritas ou injustos de colocar um Deus que nós sabemos. Então, vamos colocar aqui, o Deus desconhecido. E assim o fizeram. E até então conta-se que ainda existe, na época de Paulo, ainda existia esse altar, e diz, né, alguns historiadores, como o arqueólogo, né, adventista lá, esqueci o nome dele agora, Rodrigo Silva, que ainda existe alguns altares, né, ao Deus desconhecido ali por perto de Atenas e Roma. Mas não se sabe se é de fato esse altar. Mas o decorrer da história é justamente o que Paulo tenta nos mostrar aqui agora. Que diante desse Deus desconhecido, muitos daqueles conselheiros, né, ao passar anos, décadas depois, diante daquele altar, fala assim, olha, esse Deus foi o Deus que sanou a praga de Atenas. E mesmo assim ele foi um Deus esquecido no decorrer dos anos. Mas Paulo, ele olhando esse cenário, olhando essa situação, ele começa a apresentar o Deus que é o Deus criador do universo. E ele fala, ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, esse eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo aqui ele fala assim, olha, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, com essas inúmeras outras divindades, esse é o único Deus verdadeiro. Ele foi o Deus que criou todas as coisas, ele foi o Deus que criou os céus e a terra, ele foi o Deus que criou toda a humanidade. É esse Deus que merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa glória a ele. E Paulo, ainda dentro desse contexto, ele vai nos mostrar que Deus não é só o criador de todas as coisas, ele é o mantenedor de toda a vida humana. No verso de número 25, ele começa assim, e ele não é servido por mãos de homens. Paulo, ele começa a negar a lógica pagã, né, a lógica dos gregos, que eles precisavam de oferecer algo a Deus, que eles precisavam de fazer algo para Deus. E ele fala assim, olha, ele não é servido por nada que vocês fazem. E nada que nós fazemos, queridos, impressiona a Deus, não é? Às vezes a gente fica se achando muito porque a gente faz alguma coisinha ou outra, mas nada impressiona a Deus. O texto fala que ele não é servido por mãos humanas, Deus é autossuficiente, Deus é totalmente dependente de si mesmo. Ele continua como se necessitasse de algo, ele não necessita de algo nosso, ele não é um Deus carente, ele não é um Deus Papai Noel, ele não é um Deus que espera receber algo. Ele simplesmente é o Deus que fez todas as coisas. E ele continua, porque ele mesmo dá a todos. E essa é a inversão, muitas das vezes nós fazemos, né? Acreditamos que Deus precisa de nós, que Deus não vai fazer as coisas sem a gente. Muitas das vezes nós falamos, eu vou sair do ministério porque eles precisam de mim. Deus não precisa, queridos. Para ser bem sincero, Deus não precisa de nós, e se nós não estivermos aqui, vai ter outro que vai fazer, talvez com muito mais maestria do que nós. E ele continua,
porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Tudo existe por causa dele, por ele e por meio dele. Vida, fôlego, tudo existe por causa de Deus. E aqui Paulo está anunciando a esse Deus que existe sem que esses atenienses, que esses gregos, que esses romanos precisassem de fazer algo para ele. Mas a gente precisa de pensar dentro desse contexto, dentro desse pano de fundo, que os atenienses, eles eram pessoas religiosas, pessoas que acreditavam que eles precisavam de fazer algo para poder receber de Deus. Como foi dito aqui no começo, quem que levanta 30 mil deuses para poder adorar? Às vezes a gente não consegue adorar um único Deus, imagina 30 mil. A gente prestar culto a 30 mil deuses. Mas Paulo ele ainda continua nos apresentando o Deus revelado. Uma terceira questão, ele apresenta o Deus revelado através do propósito da criação. Verso de número 26 ao 29. Aqui nós notamos 4 verdades sobre esta criação. Primeiro, a soberania de Deus na criação do homem. No verso de número 26 ele fala, de um só ele fez todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores, estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus criou toda a humanidade de um homem só. Governa o tempo e o espaço, a história, a criação, a direção. Nada foge do controle de Deus. Nada foge do monopólio de Deus, como Abraham Kuyper gosta de falar, né? Cada centímetro do universo está sob o controle de Deus. Tudo está sob a mão poderosa de Deus. E existe uma segunda verdade que ele nos mostra, que é a finalidade relacional e intencional da criação. Verso de número 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. A segunda questão que Paulo vai levantar é a finalidade relacional e intencional da criação. Deus nos fez, queridos, para que nós pudéssemos buscá-lo. Pudéssemos buscá-lo a Ele. É interessante a gente pensar que essa é a nossa ideia, né? Nós sempre acreditamos que Deus, que nós buscamos a Deus, que nós estamos na busca por Deus. E de fato é uma verdade. Mas antes mesmo dele nós buscarmos a Ele, Ele nos buscou. Ele nos encontrou. Ele nos achou. Ele nos separou. Ele nos abençoou. Queridos, João vai falar que antes de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro. Então, talvez para nós é um grande privilégio buscá-lo. Temos a capacidade de buscar a Deus. No texto vai falar assim que tateando, ou seja, vocês vão ter dificuldades, vocês vão estar cambaleando, vocês vão ter muitos obstáculos no caminho, mas mesmo assim vocês vão poder encontrar a Deus. Mas nós precisamos de buscá-lo, nós precisamos de entender que essa busca não é uma busca de um dia, de uma noite, uma semana, é uma busca recorrente para a vida toda. A busca é uma busca diária. Ele vai falar também que o propósito da criação está no Deus que é próximo da sua criação, Deus que está próximo de nós, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus é transcendente, mas também é próximo. A existência humana depende continuamente de Deus. Nós precisamos de Deus, queridos. Deus não precisa de nós precisamos dele. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Emanuel, né? Está sempre conosco. E quando nós pensamos que Ele está próximo de nós, é realmente a gente entender que Ele está próximo da gente. Quantas das vezes nós oramos, buscamos, falamos, e nós pensamos, nossa, será que Deus está nos ouvindo? Será que Ele ouve ainda as minhas orações? Será que Ele ainda consegue entender as minhas falas? De fato, queridos, Deus está próximo. Não importa se você saiu daqui e aprontou todas aí. De fato, esse aprontar todas vai ter consequência para você, na sua vida. Como nós vemos o filho pródigo, como nós vemos Davi, como nós vemos na história dos homens de Deus, todos eles tiveram consequências dos seus pecados. E a consequência pode ser muito grave, tá bom? Então, não saia por aí aprontando deliberadamente, porque pode ser grave a consequência.
mas Ele nunca nos desamparou, nunca nos deixou à mercê do diabo, porque Deus, Ele está sempre próximo daquele que Ele escolheu, daquele que Ele chamou, daquele que Ele predestinou, daquele que Ele exaltou e santificará quando estivermos com Ele na eternidade. E por último aqui, dentro desse ponto, ele fala que a criação como base da existência. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele, assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Essa segunda citação, ela vem de Arato, um autor estoico do terceiro século. Embora, queridos, ele possa estar aqui repetindo uma poesia mais antiga, né, que é de Cleantes, talvez ele esteja simplesmente recitando um profeta mais antigo, segundo John Stott. É notável que Paulo, ele aqui, tenha citado alguns poetas pagãos, para a gente entender, como eu disse aqui anteriormente, né, a gente pode sim mergulhar em algumas fontes, conhecer alguns ensinamentos estoicos, epicuristas, filosóficos, mas nós precisamos entender que tudo tem que ser no filtro da palavra de Deus. Mas, aqui vale uma ressalva. Se você não conhece a palavra de Deus, primeiro mergulhe na palavra de Deus, primeiro leia a palavra de Deus, primeiro se aprofunde na palavra de Deus. Alguns ensinamentos filosóficos podem ser, de fato, doentios e até mesmo difíceis de digerir, né? Ao fazer essa mensagem. Na verdade, essa mensagem já está feita há algum tempo. Mas ao aprofundar um pouco, eu estava ouvindo alguns ateus, né, alguns gnósticos, e é interessante que eles têm um pensamento muito claro de muitas coisas, né? Mas quando a gente tem uma base teológica, a gente vê que eles não conseguem ligar os fatos deles. Porque muitas das vezes eles citam a Bíblia, mas eles não conhecem a Bíblia como um todo. E é por isso que é interessante a gente entender, antes mesmo de procurar outras fontes, a Bíblia. A gente mergulhar nela, compreender que muitas das coisas que eles vão falar, e às vezes a gente vê vídeo no YouTube, tem uns comentários lá, nossa, isso é libertador. Mas é porque as pessoas têm um conhecimento muito raso de Deus, da palavra, dos ensinamentos de Deus. Porque às vezes, realmente, queridos, é assustador ver que pessoas não crentes têm uma certa facilidade de falar mentiras que nós não temos. Para mim subir aqui no altar, hoje, eu fiquei o dia todo sentado na mesa do computador, não dei nem um beijo no Caio direito, para poder falar algumas coisas que, se parar para pensar, é bem simples, né? Não só hoje, eu falo que esse texto já está pronto desde o ano passado, né, que eu mandei para o pastor. Mas a gente vai procurando e a gente tem um certo cuidado para poder falar as coisas. E as pessoas que não são tementes a Deus e que não têm uma Bíblia, um manual como regra, eles falam as coisas e até eles mesmos acreditam naquilo. É igual o Marcos Feliciano, quando ele falava aquelas histórias. Eu acreditava no Marcos Feliciano. Não sei se vocês já ouviram o Marcos Feliciano, mas o cara é bom, viu? O cara fala bem. Mas enfim, voltando aqui ao texto, a gente precisa de ter cuidado. Queridos, e passando aqui, eu acho que eu já estou estourando o tempo, para o último ponto, Paulo apresenta o Deus revelado anunciando arrependimento e juízo, no verso de número 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Queridos, aqui a gente vê que Paulo ele vai falar que existe um juízo por trás de tudo isso. E às vezes a gente gosta de anunciar o Evangelho, a parte boa do Evangelho, a parte fácil, a parte do conhecimento, a parte que nós nos mostramos intelectualizados, que temos um pouco de filosofia, que temos um pouco do estoicismo, mas nós não gostamos de falar sobre arrependimento e juízo. Talvez essa seja a parte mais difícil para nós. Porque muitas das vezes nós temos contrapontos, né? Como diz, você está indo na igreja porque você tem medo do juízo. Você tem medo de não estar
no paraíso, de queimar no inferno. E de fato, queridos, a gente precisa de entender que não é esse o nosso medo. Não é esse o meu medo. E eu acredito que não é o medo de vocês. Eu não tenho medo de estar no inferno. Não tenho medo de queimar no inferno. Tenho medo de estar longe de Deus, de não desfrutar da presença de Deus por a eternidade. Tenho medo de estar distante dele a ponto de eu sentir uma profunda angústia na minha alma. Esse que é o meu medo. Eu acredito que esse é o medo de vocês também. Talvez o momento mais sombrio da vida de vocês, eu não sei se alguns de vocês já passaram por momentos de ansiedade, de depressão. Esses são os momentos em que a gente pensa assim, poxa, será que vai ser a vida toda assim? Eu acredito que é mais ou menos parecido com algo assim. Estar distante de Deus, estar longe de Deus, é sentir aquela angústia que nunca acaba, que não tem fim. Queimar no inferno, a gente vai acostumar, uma hora a gente vai acostumar. O fogo queimando o tempo todo. Uma hora aquela dor vai sanar. Mas a angústia da nossa alma de não ter a presença de Deus, isso aí nunca vai acabar. Um sentimento que é profundo, que é verdadeiro, que é intenso. Então, queridos, quando a gente fala sobre arrependimento e juízo, e que o Paulo está apresentando a esse Deus aqui, ele fala que diante de tudo isso aí, diante de todas aquelas idolatrias, diante daquelas divindades, diante daqueles inúmeros deuses em que eles tinham, existe um único Deus que poderia sanar a alma deles. Era o Deus Criador, era o Deus verdadeiro. E Paulo aqui, ele apresenta que há um juízo, há um juízo depois disso. Você ouviu a mensagem, você entendeu a mensagem, você até vive um pouco dessa mensagem, mas será que o seu coração enraizou isso? Será que de fato a sua alma já se transformou pelo Evangelho de Deus? E Paulo ele vai nos mostrar aqui 3 fatos imutáveis sobre o juízo, dentro desse texto aqui de 31 e 32, que Deus há de julgar o mundo. Isso é um fato, queridos. Pois no passado Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. E segundo fato imutável é que ele julgará com justiça. E o terceiro fato é que o dia já está marcado. Às vezes a gente pensa que Deus demora, né? Deus demora no seu juízo, Deus demora em voltar, Deus demora em estar conosco. Mas, queridos, Deus é muito misericordioso para com a gente, Ele é longânimo para com a gente. Ele espera ainda que você se arrependa dos seus pecados. Ele espera ainda que você olhe para trás e fale assim, esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus na qual eu ouvi, e qual eu criei, e qual eu tenho que viver para Ele. Ele está esperando uma posição sua, uma posição minha, uma posição nossa, uma posição da sua família. Então não perca tempo em anunciar o arrependimento, o juízo. Não perca tempo em buscar a Ele. Não perca tempo em mudar de vida. O dia já está marcado. Às vezes a gente olha para 2026 anos de história. A gente fala assim, poxa, Paulo pensava que era no tempo dele. A igreja romana pensava que era no tempo deles. E até agora nada. Mas eu te pergunto, queridos, será que isso conforta a você ou te deixa mais pensativo? Porque para mim me deixa mais pensativo. Porque se ele não voltou até agora, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser ano que vem. E não só a volta, né? Se eu morrer hoje, se eu morrer amanhã, eu voltarei para ele. E aí? Você contou os dias da sua vida? Você sabe quantos dias você viverá? Tá aí um grande influencer que morreu recentemente, né? Rodrigo não, qual é que é o nome dele? Madeirite, esqueci. Eu sei que é Madeirite, não sei agora. Mas o cara fazia vídeo toda sexta-feira, né? Um vídeo até legal, que falava, sextou, tal. E, do nada, simplesmente o cara dá um ataque cardíaco e morre. Será que ele esperava morrer? Depois de conquistar bastante coisa e começar a desfrutar das coisas em que ele conquistou? Queridos, a gente precisa de olhar para a volta de Cristo com seriedade, porque realmente
nós não sabemos quantos dias nós temos ainda. E se Ele voltará amanhã, hoje, ou qualquer hora. E por último, nós notamos aí que há umas reações distintas à mensagem do Evangelho, à pregação do Evangelho, no verso de número 32 e 34, para finalizar. Paulo aqui nota 3 reações distintas à mensagem do Evangelho. Primeiro, alguns zombam dele, verso de número 32, na primeira parte. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns zombaram. Ou seja, quando nós pregamos, e essas são as reações que nós teremos também, alguns vão zombar de nós, falar que nós somos religiosos, que nós somos arcaicos, nós somos pessoas retrógradas, nós somos antigos, nós temos um pensamento muito antigo. Muitos vão zombar da gente, mas outros vão adiar essa decisão. Foi o que eu fiz por muitos anos da minha vida, e graças a Deus, Deus foi misericordioso comigo. Meu primo pregava para mim, eu falava assim, não, vou ter que curtir mais um pouco a minha vida, depois eu vou para Deus, depois eu se achego a Deus. Graças a Deus que Ele me esperou, porque misericórdia, se eu não voltasse, se Ele não me esperasse, né? E, queridos, quem garante que nós temos essa oportunidade de adiar essa decisão? E por último, a gente vê que alguns creram, no verso de número 34. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Queridos, hoje é noite de ceia, e diante dessa mensagem de Paulo no Areópago, há muitas coisas que daria para falar, que daria para pensar, que daria para refletir, mas a última coisa que eu gostaria de deixar para a gente pensar nessa noite é justamente sobre esse final, sobre esse último ponto. Quanto mais nós esperaremos para endireitar a nossa vida com Deus? Eu acredito que nós estamos agora num tempo de um ano da obediência, né? Quando eu falo em endireitar a nossa vida com Deus, não é simplesmente vir à igreja, não é simplesmente carregar uma Bíblia debaixo do braço, é simplesmente vestir uma roupa mais comportada, não é simplesmente dar um bom dia para o seu irmão dentro da igreja, é de fato aplicar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. E ainda mais, eu digo que ainda mais, uma pessoa que não ora, não lê a Bíblia diariamente, vale pensar se converteu de fato. E não tem como, queridos. Eu e a minha esposa conversam todos os dias. Vocês conversam com as suas esposas, com seus maridos todos os dias. Com seus filhos todos os dias. Como que nós nos relacionamos com alguém? Como que nós amamos alguém sem a conversa? Sem o diálogo? Sem querer falar com ele? Não tem como. Então vale a nossa reflexão dessa noite. É hora de nos endireitarmos com Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar mais uma vez?